Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pão sem glúten. Eu sou crudivorista há 4 anos e meio, tenho procurado seguir a alimentação viva. Às vezes cai em tentação porque existe uma memória afetiva ao longo de 50 anos comendo de forma errada. Entretanto, eu fico preocupado com a minha família que não aderiu à alimentação viva e eu tenho aos poucos tentado fazer um alimento mais saudável para eles. Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pão sem glúten para a sua família. Mas antes, não esqueça de dar um like. O YouTube gosta quando você dá o like. Dê o like antes de assistir o vídeo, senão depois você pode esquecer. E deixa aí embaixo os seus comentários, o que você achou desse vídeo, se você já tinha ouvido falar desse tipo de pão. Eu aprendi a fazer esse pão com o Marcelo Horta, aí do YouTube. Eu testei e foi aprovado pela família. Todos gostaram muito desse pão. E, em função disso, eu resolvi fazer esse pão. E este, gente, é o pão sem glúten mais fácil do mundo, que fica simplesmente uma delícia. Então, bora lá. Então, assim, existe um mix de farinha para substituir a farinha de trigo. Então, aqui eu deixei a farinha já dentro dos sacos para você ver o valor, quanto que você vai gastar para fazer um pão sem glúten. Porque para a gente comprar um mix de farinha para fazer o pão sem glúten, para fazer um pão, custa cerca de R$40 mais ou menos. E aqui vocês vão ver que não custa muito. Por exemplo, aqui, para fazer esse mix, vai precisar de meio quilo de farinha de arroz. No caso aqui, eu optei pela farinha de arroz integral, tá? Mas você pode utilizar a farinha de arroz branca também, fica a seu critério. Vamos precisar de 300 gramas de fécula de batata, tá? 140 gramas de polvilho doce. Olha só, vocês estão vendo os preços? Então é só um pouquinho de cada, não é a quantidade toda para fazer um pão, tá? E 10 gramas de goma xantana, Essa é a goma xantana. Olha, a goma xantana é um pouco mais caro, mas é só 10 gramas que você usa. No caso aqui, eu já tenho pronto o mix de farinha sem glúten, que eu deixo aqui nesse pote. Então, quando eu preciso fazer alguma receita com trigo, eu utilizo essa farinha. Agora, nós vamos à nossa receita de pão sem glúten. Na receita original, usa-se 2 ovos, mas eu vou substituir os ovos pela linhaça. Então, aqui são 2 colheres de linhaça para 2 ovos. Então, cada ovo equivale a 1 colher de linhaça. Ou chia, As duas podem estar sendo substituídas. Então, primeiramente, vamos triturar aqui a linhaça. No caso aqui, eu tenho esse triturador de grãos, mas você pode fazer a sua farinha de linhaça no liquidificador. Pronto, já triturei. Agora, vamos colocar de volta aqui no pote, Assim, a farinha de linhaça. E vamos acrescentar 2 colheres de água, para fazer uma papinha nele, para ele hidratar. Então, aqui vamos colocar as 2 colheres. Deixa eu colocar só mais um pouquinho. Aí vira uma papinha. Deixa eu colocar mais um pouquinho só. Pronto. Pronto, já deixei hidratando. Agora vamos juntar os outros ingredientes para fazer o nosso pão sem glúten. Vamos precisar de 380 gramas do mix de farinha. Então vamos ligar aqui, porque ele já liga parado, Agora vamos colocar aqui. Essa balancinha, ela é bem baratinha, bem fácil de encontrar. Aí, pronto. Vamos colocar aqui. Gente, só um detalhe. Depois que a gente mistura todos os ingredientes, o pão cresce muito rápido.
Então eu já observei que precisamos deixar a forma untada, tá? Antes de misturar os ingredientes. Então aqui eu já coloquei óleo, né? O óleo de coco. Espalhei o óleo de coco em toda a forma. Agora vamos usar mix de farinha sem glúten para poder farinhar, né? Para untar. Pronto, já está untada. Agora vamos misturar os ingredientes secos, né? No caso aqui, vamos colocar 5 gramas de sal. Vamos utilizar 20 gramas de açúcar. No caso aqui eu estou usando açúcar mascavo. 10 gramas de fermento biológico seco. E vamos misturar todos esses ingredientes secos. Assim, gente, não é justo só eu ter alimentação saudável e a minha família não. Então, eu tenho procurado fazer opções saudáveis da alimentação cozida também para eles. Já mudaram muito os hábitos alimentares deles, melhoraram a qualidade de saúde deles, né? E porque eu faço a minha alimentação viva e também faço alimentação para eles, eu cozinho para eles. Então, é fácil? Não, não é fácil, gente. Uma vida inteira você comendo de forma errada e de repente mudar, tem a memória afetiva, né? Eu me curei de vários problemas de saúde por meio da alimentação viva. Por isso, tem feito tão bem para mim que eu continuo fazendo uso da alimentação viva. Hoje, não mais para tratamento, e sim por um estilo de vida. E vamos acrescentar aqui, eu já coloquei a linhaça, né, o gel da linhaça, feita com a farinha, né, que eu mesma triturei. Vamos acrescentar aqui, esse daqui no caso, é 100 ml de óleo vegetal, né? Pode ser óleo de coco, no caso aqui eu estou usando óleo de coco extra virgem prensado a frio. Mas você pode utilizar também óleo de oliva, né? Óleo aí da sua confiança. E vamos também acrescentar aos poucos 400 ml de água morna, né? Não água quente, água morna. Mas a gente vai acrescentando aos poucos, tá? Não coloca tudo de uma vez. A gente vai acrescentando e mexendo, tá? Vai acrescentando e mexendo. Dei uma boa misturada com a colher e agora eu vou usar o mix para bater melhor. Você pode utilizar também uma batedeira, tá? Pronto, já bati bem, ó. Vê que a massa tá leve, tá? E vamos colocar aqui na nossa forma. Já coloquei aqui na forma. Agora vamos esparramar um pouquinho de gergelim. No caso aqui eu tô usando gergelim preto, tá? Mas você pode utilizar qualquer gergelim. Um pouquinho mais lá por cima. E assim, para ele não ficar irregular, dá uma umedecida na mão e ajeita ele, né? Deixa ele mais retinho. Fica mais retinho, fica mais bonito o nosso pão. Certo? E agora vamos aguardar ele dobrar de tamanho. Quando ele dobrar de tamanho, está na hora de ir para o forno. Só que o forno precisa estar pré-aquecido, tá? Ele tem que estar quente já. Então agora, enquanto esquenta o forno, a gente aguarda ele crescer. Pronto, o nosso pão já dobrou de tamanho. Coloquei aqui no forno para ele ficar assando durante 40 a 45 minutos na temperatura de 180 graus, tá? Para que ele possa ter tempo de assar por dentro também. Fica bem assadinho. Gente, olha só que delícia o nosso pão sem glúten. Um pão vegano, delicioso. Agora vamos tirar da forma. Só um detalhe, gente. A gente só deve tirar da forma quando o pão já estiver frio. Como também cortar o pão
quando ele estiver frio, senão ele pode murchar, tá certo? Olha só, que delícia, gente, o nosso pão. Agora vamos cortar. Olha aqui, ó, que pão fofinho. Olha, olha que pão fofinho. Que delícia. Estão vendo? Uma delícia. Então, gente, esse foi o nosso pão de hoje. Foi a nossa receita, o nosso vídeo de hoje, né? Como fazer o pão sem glúten, um pão vegano. Então, não esqueça de dar um joinha. Dê o like se você ainda não deu o seu like. Veja se você já se inscreveu no canal. Se não se inscreveu, se inscreva. E compartilhe com seus amigos, para que eles possam também saber fazer um pão delicioso como esse, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.